Irmãos, a gente segue na nossa carta, irmãos, no livro do profeta Abacuque. Peço que os irmãos já abram suas Bíblias. As crianças menores descerão, aquelas até 3 anos só, até 3 anos, as maiorzinhas ficam. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. A partir do versículo 5 é a nossa leitura. A gente vai até o final do capítulo hoje. Abacuque 2, versículo 5. Versículo 5, que encerrou o nosso último sermão. E por se tratar do mesmo contexto, da mesma mensagem, eu gostaria de começar o nosso sermão relendo o versículo 5 e então entrando no nosso texto propriamente dito, que é de 6 a 20. Mas Abacuque 2, versículo 5, assim diz a palavra do Senhor: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não se levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bem mal os adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomar o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Até aqui a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor bondoso Deus e amado Pai, soberano, todo-poderoso, Pai da eternidade, diante da tua palavra, da profecia revelada ao teu servo, ao nosso irmão Abacuque, nos calamos. Fazemos nesse momento do versículo 20 nossa oração. O Senhor está no teu santo templo. Estamos diante do Senhor em adoração e em culto. Portanto, Senhor, o nosso desejo é que nós nos calemos nesse momento e que somente o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Cale as nossas preocupações,
cale as nossas certezas, as nossas verdades individuais, cale a nossa arrogância para ouvir a tua palavra. Faça a tua igreja sensível ao teu Espírito Santo, enquanto ela é revelada. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, quando nós tratamos os 5 primeiros versículos do capítulo 2 de Abacuque, então houve o contraste, foi exposto o contraste entre o justo e o arrogante. O justo é aquele que deposita a sua confiança inteiramente no Senhor. É aquele cuja convicção, cuja certeza não está naquilo que vê, mas naquilo que espera, naquilo que Deus lhe prometeu, e só por isso é o suficiente para ter como segurança, ter como certeza. Por isso, então, é dito que o justo viverá pela fé. Mas o arrogante não. O arrogante é o autossuficiente, é aquele que vive na própria confiança, que toda certeza, toda convicção não está na palavra de Deus, não está na promessa de Deus, mas está em si. O arrogante, então, é aquele que nunca se satisfaz também, porque a sua própria satisfação é ele. E sabendo, reconhecendo que é homem, que é ser humano frágil, limitado, precisa de mais. E age no impulso, age na maldade, na iniquidade, para satisfazer o próprio coração. Versículo 5, repito, nos diz: assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja boca se escancara como sepulcro e é como a morte que não se farta. Certamente, no contexto do profeta Abacuque, essa maldição, essa denúncia, era diretamente ligada aos caldeus, aos babilônios. Mas ela não se restringe àquele povo. Essa denúncia continua viva, continua latente a todos aqueles que possuem o mesmo coração que os caldeus. Aqueles que se veem ou são vistos em qualquer uma e em todas essas denúncias que acabamos de ler. Aqueles que se veem como centro do universo. Aqueles que têm o próprio ponto de vista como critério para o certo e errado, para o bem e o mal. Aqueles que veem a si próprios como conhecedores do bem e do mal. A arrogância, portanto, não é apenas um desvio moral. É um compromisso do coração. É algo profundo da alma. Em suma, a arrogância é a descrição perfeita daqueles que formam e estão presentes e vivem uma cultura sem Deus. E é exatamente o que a gente vê hoje, não é, irmãos? Uma cultura que tira Deus da jogada, que tira Deus do centro de todas as coisas, que ignora o Criador e o Senhor do universo para colocar a si próprio. E colocando a si próprio, não tem mais limites para a sua própria maldade. Hoje veremos o que o Senhor reserva para os arrogantes, na forma de 5 maldições, de 5 ais. A maldição contra a ganância ou avareza, contra a corrupção, contra a violência, contra a libertinagem e contra a idolatria. Cada uma dessas maldições começa com uma expressão bem pequenininha: ai. Ai daquele, ai daquele. Essa expressão, queridos, precisa ser entendida muito bem para nós absorvermos o ensino da passagem. Essa expressão ai é uma maldição muito específica para o contexto do Antigo Testamento e também para o judeu do Novo Testamento. Ai, aqui e em outros textos proféticos, como o profeta Isaías, por exemplo, é uma maldição, uma condenação, uma declaração de Deus de algo que com certeza vai acontecer. Não é simplesmente, olha, cuidado com vocês que agem assim, porque pode ser que as consequências sejam essas.
Não é como a gente fala com os nossos filhos quando a gente vai chamar atenção. Olha, não mexe aí, senão você vai ficar de castigo. Ai de você se mexer aí, hein? Não, não é assim, gente. É pior. É o seguinte, vocês que agem assim, agora Deus vai revelar o destino de vocês. Não tem mais jeito. É quase que um lamento. É um lamento em forma de maldição. Ai de vocês. Porque são assim e Deus vai fazer assim com vocês. Quando a gente lê o sermão de Jesus em Lucas 6, que é um reflexo ou um paralelo do Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? Bênçãos de Deus sobre aqueles a quem ele aprova. Mas em Lucas 6, logo após as bem-aventuranças, Jesus apresenta os ais. Ai de vocês que agora estão fartos. Em outras palavras, Jesus está mostrando o oposto daqueles que são abençoados por Deus, daqueles que são aprovados pelo Senhor. Então, irmãos, quando nós olhamos as 5 maldições aqui, eu não quero que os irmãos pensem só com um cuidado, pode ser que isso aconteça. Não, já é resposta do Deus justo. Porque se nós lembrarmos o contexto do profeta Abacuque, ele olhando para a impunidade, olhando para a injustiça, a maldade ao seu redor, ele busca uma resposta de Deus. Então Deus responde através dessas maldições, como se ele dissesse a Abacuque e a nós, eu já estou agindo. O destino daqueles ímpios, daqueles que não me adoram, dos arrogantes que só têm a si próprios como deuses, já está marcado, já está garantido por mim. É só uma questão de tempo, Abacuque. Ai desses, ai dos arrogantes. Portanto, no versículo 6, leamos mais uma vez o primeiro ai, maldição contra a ganância. Não se levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Deus condena a Babilônia por construir a sua riqueza através dos saques. É assim que os caldeus, a grande Babilônia, foi se enriquecendo. Ela ia expandindo, ia avançando sobre as cidades, destruindo tudo e todos no seu caminho, roubando-lhes os bens, e aqueles a quem deixava pelo caminho vivos, passavam a prestar-lhe tributo, impostos pesadíssimos, simplesmente para alimentar a ganância do rei, a ganância do império. Sem dúvidas, o roubo e o furto é a raiz dessa acusação. Porque é como se não, é a própria acusação da Babilônia, contra a Babilônia dizendo, você rouba de outras nações, você rouba de outros povos, você ataca riquezas que não é sua para a sua própria satisfação. O texto deixa claro no versículo 6, quando ele diz, acumula aquilo que não é seu. E por que o roubo, queridos, é algo tão sério para Deus? É algo tão grave diante da justiça de Deus. O Senhor é aquele que tem todas as coisas, é criador dos céus e da terra. Tudo é do Senhor, todas as riquezas pertencem ao Deus. Portanto, é cabível a Deus e somente a Deus a distribuir as riquezas como Ele quer. Quando qualquer um de nós, se levanta para tomar aquilo que não é nosso, é como se nós declarássemos, eu não confio em Deus na distribuição das riquezas, e eu quero aquilo que é meu, ou aquilo que eu necessito. Mas isso pode ser um pouco mais difícil da gente olhar, aterrissar na nossa realidade, afinal, espero eu, não há muitos ladrões, não há muitos furtadores no meio de nós. Mas a nossa cultura, lembre-se, uma cultura arrogante, que não tem Deus no centro, passa a relativizar a autoridade e a soberania de Deus na distribuição das riquezas. Quando começa a dizer o seguinte, talvez um furto em prol da necessidade
seja suficiente, seja ok. E aqui, queridos, é onde a gente começa a estar diante do dilema de Abacuque. Certamente por causa do pecado, as riquezas são distribuídas de forma injusta. Porque Deus é injusto? Não. Porque aprouve a Deus, em determinada medida, permitir que as riquezas sejam distribuídas de maneira desigual. Com isso, isso não significa que Deus tem prazer na pobreza, tem prazer na má distribuição e na injustiça. Pelo contrário, Ele age da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, e mais, agora através do seu povo. Como que Deus equilibra a balança da justiça? Pela ação do seu povo, não é? Não é assim no Antigo Testamento, quando o povo de Deus é chamado a olhar para aqueles que socialmente e economicamente são os mais vulneráveis daquela situação? Os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros? Haverá o tempo em que não vai mais haver desigualdade. Mas havendo desigualdade, Deus assim quer que o seu povo responda essa desigualdade com a sua generosidade, para mostrar que Ele é Deus. Agora, quando nós mesmos tentamos fazer justiça, e muitas vezes a nossa cultura exalta elementos ímpios como Robin Hood, roubar dos ricos para dar aos pobres, é roubo. Não há dignidade em Robin Hood. Como então há dignidade no nosso acúmulo de riquezas? A Bíblia reconhece 3 fontes legítimas de receita: a herança, a doação ou as ofertas pacíficas, e isso nos inclui como de povo de Deus, para nos abençoar mutuamente e reduzir essas injustiças das quais eu falei. Como, por exemplo, cito aqui o Provérbios 11, 24. E aqueles que quiserem abrir, Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24, então, nos diz: a quem dá liberalmente, sem reservas, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo. Percebam o detalhe? Percebem o detalhe? Provérbios não condena aquele que retém. Aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. Portanto, a sabedoria bíblica nos ensina que é bom, que é esperado daqueles que são justos, justificados pelo Senhor, que sejam generosos. Que não guardem, que não retenham para si mais do que devem, para não dar vazão à ganância, obviamente. Portanto, das 3 fontes, herança, doação e a principal delas, o trabalho. Diversos textos bíblicos falam acerca disso. Provérbios 13, 11 nos diz: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Na raiz da questão está, então, o esforço humano em querer adquirir riquezas para si, de forma rápida e ilegítima, às custas e detrimento do próximo. Essa é a condenação. E quanto a isso, por mais que nenhum de nós aqui puxe uma arma e assalte alguém, devemos ter cuidado com o nosso coração, para não nos entregarmos à ganância e não nos encontrarmos reprovados naquilo que o Senhor reprova. Cada uma dessas 5 maldições, cada um desses 5 ais, segue uma estrutura. Primeiro a declaração do pecado e depois o anúncio da sentença. E aqui nós lemos o anúncio da sentença no versículo 7 e 8, voltei em Abacuque 2.
A sentença vem pela própria mão dos ofendidos. Não se levantarão de repente seus credores, e não despertarão os que hão de te abalar. Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão. Ai de ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. Aqui, irmãos, reforçando o que acabamos de falar, sobre nós, pela nossa própria força, vontade, tentarmos equilibrar aquilo que é desigual por causa do pecado, a Bíblia não nos autoriza a fazer justiça pelas nossas próprias mãos. De fato, os credores e as outras nações que foram vítimas dos caldeus seriam essas que se levantariam contra eles na sua ruína, mas elas se levantariam no tempo do Senhor, no momento em que Deus assim o permitisse. Portanto, é necessário que lembremos que a justiça vem do Senhor no tempo certo. Ele sim vai usar o seu povo para fazer justiça, mas principalmente no fim dos tempos, quando nós, os santos ressurretos, julgaremos as nações. Não agora. Cuidado com a tentação de querer fazer justiça com as próprias mãos. Não nos cabe. O que nos cabe é fazer como o profeta Abacuque: me colocarei numa torre alta e clamarei ao Senhor, e buscarei em oração, e pedirei ao Senhor, como a gente vê no versículo 6, a grande pergunta: até quando, Senhor? Esse é o nosso papel como igreja, clamar ao Senhor, até quando? Veja essa injustiça, Senhor, veja o que está acontecendo na minha vida, veja o que está acontecendo na vida do meu irmão, na vida do nosso país, veja, Senhor, até quando? Esse é o nosso papel. Até o dia final, Deus vai levantar sim alguns de nós. Quando nós somos colocados em funções de justiça, quando aqueles dentre nós é colocado em função de autoridade civil, em função de autoridade sobre outros, e ali nós, como povo de Deus, podemos equilibrar um pouco essa balança e ser luz ali. E devemos clamar para que o Senhor levante cada vez mais dentre o seu povo, homens e mulheres, que sejam, como Romanos 13 nos diz, espada de justiça, mas não cabe a nós fazer justiça com as próprias mãos. A primeira maldição, então, o primeiro ai, nos ensina que a justiça virá de Deus no tempo adequado e que devemos nós mesmos nos guardar da ganância que pode nos destruir. A segunda é contra a corrupção e a cobiça propriamente ditas, não somente aquela que se manifesta pela violência e o tomar e o arrancar do outro. A ganância é tema geral também da segunda maldição, e o versículo 9 nos diz assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Esse é o aspecto da corrupção, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. E aqui parece que o Senhor, se revelando ao profeta Abacuque, ele expande a primeira maldição. Então não é somente aquele que toma por violência, mas aquele que acumula para si através de qualquer meio ilegítimo. E muito se fala, irmãos, da corrupção do nosso país. E nós devemos então, nas nossas orações, nos valer dessa maldição. E naquele momento em que abrirmos o jornal, abrirmos as redes sociais e nos depararmos com mais uma denúncia de corrupção, antes mesmo de militar, queridos, antes mesmo de pegar aquilo como argumento contra o político que você odeia, volte-se para o texto de Abacuque e diz: Senhor, até quando? Senhor, até quando? E quando eu digo isso para a igreja, eu, Vitor, me coloco como culpado também, porque é muito tentador, não é verdade?
Ao mesmo tempo em que nós estamos indignados com a corrupção, parece que lá no fundo a gente está torcendo para que os nossos opositores, os nossos adversários políticos caiam em corrupção para a gente provar que a gente está certo. Não é verdade? E às vezes dá até aquele calorzinho no coração. Tá vendo? Não falei que é ladrão? Irmãos, me coloco culpado também. Porque o texto fere a todos nós. Porque o texto fere a todos nós, é palavra santa para nossa humilhação. Diante da corrupção denunciada e provada, cabe-nos clamar como Abacuque e pedir a Deus: Senhor, lembra-te da tua própria palavra. Mas também serve para nós olharmos para as nossas próprias ações e em que medida no dia a dia nós mesmos não nos corrompemos para acumular para nós lugares altos, em pequenos atos de corrupção diária. Eu vou citar um único exemplo. Quando, por exemplo, você chega num estabelecimento comercial ou num prestador de serviço local aqui na cidade, e eu conto como quem já passou por isso em diversos locais, e me indigna. Quanto deu a conta? Não, é R$200 se for no dinheiro. Mas se for no Pix ou no cartão, aí é 250. Mas por quê? Não, porque aí o contador tem que prestar contas, né? Eu tenho certeza que todos vocês conhecem alguém aqui, ou talvez até já tenham feito isso. Isso é crime e é sonegação de imposto. Você receber um dinheiro por um serviço, por a venda de um produto e não querer colocar na prestação de contas da sua empresa, no imposto de renda, para abater os impostos. Você acha que são pesados os impostos? A tributação é injusta? Eu também acho. Mas nós, como cristãos, não temos o direito de nivelar a balança do nosso próprio jeito. E eu digo mais, irmãos. Talvez para nós cristãos preservarmos o nosso testemunho, é melhor que nós façamos questão da emissão da nota, para não coadunar com o crime. Difícil, né? Porque as contas já estão apertadas. E às vezes aquele exame, aquele procedimento médico, aquela consulta, aquela compra em determinado comércio, vai ficar 10%, 20% mais cara. Não é só negando imposto que a gente faz justiça. É de joelhos clamando ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que sustenta a nossa casa, não é? Não é isso que a gente declara quando deposita os nossos dízimos e ofertas? Mas que confiança é essa? Que nos centavos ou na declaração de imposto falta. A Bíblia nos diz: aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Serve para nós essa mensagem. Não somente para aqueles que desviam milhões ou bilhões com empresas de fachada ou esquemas de pirâmide. É muito fácil condenar esses. Olhemos para dentro de casa. Será que a gente confia mesmo no Senhor como provedor da nossa casa? Portanto, nós vemos aqui a condenação contra a corrupção. E no versículo 10, o Senhor nos revela: vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. E esse versículo 10 nos mostra a diferença do anterior. Ambos tomam para si riquezas ilegítimas, mas um é pela violência, é pelo ímpeto, é pelo calor, é pela adrenalina.
é pelo ódio. Mas esse não, esse é calculado. Esse é calculado. Olha o versículo 10. Vergonha maquinaste para a tua casa. Toda ação de corrupção, irmãos, da menor a maior, é pensada, é calculada, é medida, é planejada. É contra isso que a palavra de Deus está condenando. É contra aquela corrupção, é aquela ganância que é planejada, que é medida. Se eu não fizer isso, se eu fizer dessa forma, se eu agir desse jeito, eu vou economizar tanto, ou eu vou ganhar tanto mais. Isso já é maquinar o mal. E olha só como é grave aquilo que o Senhor coloca: pecaste contra a tua alma. Por que pecaste contra a tua alma? Porque os atos de ganância, aqueles que nascem do nosso planejamento humano, da nossa razão pecadora, só vai alimentar o pecado em nós. Porque agora não será mais aquele pecado que é fruto da reação ao meio, mas é aquele pecado que passa a fazer parte de nós mesmos, da nossa índole. E isso apodrece a alma. Porque ele passa a fazer parte do nosso interior, ele passa a fazer parte de quem nós somos. Você pode até se dizer: eu não sou um ladrão, eu não sou um corrupto. Mas se o seu coração maquina, mede, pesa e retém para si aquilo que não deveria ser seu, você já está muito próximo da ruína do que imagina. Tomemos cuidado com isso. Versículo 11 então diz: porque a pedra clamará da pedra e a trave lhe responderá do madeiramento. O que significa essa sentença do versículo 11? É que a própria pessoa que constrói para si a sua vida e maquina o mal e constrói a sua ganância, a corrupção e o agregar, o juntar para si por meios ilícitos, ele mesmo vai se autodestruir. Porque nunca lhe será suficiente. Nunca lhe será suficiente. Esses dias eu terminei uma série no Netflix, que é Narcos México. É uma série pesada, né? Não é para as crianças, nem adolescentes. Mas conta a história do cartel de drogas mexicano. E um dos primeiros grandes mestres, donos, senhores de cartel, Miguel Ángel Félix Gallardo, ele acabou sendo vendido e entregue à prisão pelos próprios corruptos a quem ele pagava. Porque ele queria cada vez mais, a série deixa isso muito claro. Ele já era o maior traficante do México nos anos 80 e 90, mas aquilo não foi suficiente para ele. Ele quis mais. E na sua ganância, o próprio sistema que ele construiu o destruiu. O próprio sistema, o próprio cartel o destruiu na sua própria ganância. É lógico que é um exemplo muito longe de nós, mas ele ilustra bem isso. Na medida em que a gente vai guardando e acumulando no nosso coração pequenas concessões, pequenos planejamentos, pequenas corrupções, pequenos indícios e faíscas de ganância, isso vai apodrecendo o nosso coração. E aquilo mesmo que a gente construiu para nós, desaba na nossa cabeça em algum momento. E quem foi o culpado daquilo tudo? Nós mesmos. Nós mesmos. É isso que o pecado faz. Ele constrói em volta de nós paredes de pedra e madeira em que nós julgamos estar protegidos por elas. Mas são essas mesmas pedras e essas mesmas traves de madeira, enmadeiramento aqui, que vão um dia cair na nossa cabeça, se nós não nos livrarmos desse pecado, da falsa segurança que o pecado nos traz. Terceira maldição, terceiro ai, versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, a fundamenta com iniquidade. Aqui sangue
obviamente, é uma alusão à violência dos caldeus, à violência da Babilônia. Então ele destruía tudo com violência e com a mesma violência ele reedificava para si. Fosse uma violência à espada, fosse uma violência de escravidão, a condenação aqui é que aquele império era direcionado pela violência. Mas o que eu queria destacar aqui é a segunda parte. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Iniquidade, irmãos, é algo mais genérico. São valores que completamente deturpados, completamente imorais. O que Deus está condenando é que aquele que edifica cidades para si, segurança para si, com base em preceitos, com base na iniquidade e até mesmo na violência, peca contra o Senhor, construindo castelos, construindo reinos. O profeta registra a universalidade que é aplicada a todos os povos. Ele não coloca aqui, mas ai de vocês caldeus, ele começa uma linguagem impessoal, ai daquele que edifica. É a maneira de Deus nos falar. Essa profecia para o tempo de Abacuque com certeza foi direcionada à Babilônia, mas não se iludam, vocês não são melhores que a Babilônia. Todo e qualquer um que não tem o Senhor como centro está sujeito a construir a sua vida, a construir as suas cidades, a construir a sua segurança com base na iniquidade, com base na imoralidade, naquilo que não provém do Senhor. E qual é a sentença? Versículo 13, não vem do Senhor dos exércitos, ou seja, não vem da parte de Deus, o Senhor dos exércitos, que as nações labutem, trabalhem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? A acusação aqui do Senhor é que o esforço dos povos em prosperar, ainda que através do conflito, ainda através da violência, é vão, é fútil. A sentença de Deus é o próprio exercício do pecado. Percebem? Então ele acusa aquelas nações de construírem cidades pela violência e pela iniquidade. E qual é a condenação, qual é a sentença? Não vem do próprio Deus, não é Deus quem permite que eles construam as suas cidades em vão? Em outras palavras, o que Deus está condenando, a condenação do Senhor aqui, é que todo esforço humano, que é motivado pela sua própria ganância, pela sua própria arrogância, nunca encontrará satisfação em si. Nunca encontrará satisfação em si. E essa falta de satisfação já é o juízo de Deus. Uma vez, há muitos anos atrás, um grande barão do setor petroleiro dos Estados Unidos, Rockefeller, perguntaram, ele na época era um dos homens, se não o homem mais rico dos Estados Unidos, um dos mais ricos do mundo com certeza, e na sua entrevista perguntaram para ele o quanto dinheiro era suficiente para ele. Rockefeller, você já é um dos homens, se não o mais rico dos Estados Unidos, ninguém nunca chegou a uma fortuna como você, o quanto é suficiente para você? E ele responde assim, só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Outras versões, eu não consegui encontrar a original, diz 1 million more. É só mais 1 milhão. Só mais $1 milhão. Só mais 1 milhão. E isso já é a condenação de Deus. Porque o Senhor nos entrega, quando nós depositamos a nossa confiança naquilo que temos, na nossa força, naquilo que queremos construir. É juízo de Deus nos entregar a nós mesmos, a nossa própria paixão, as nossas próprias satisfações. A sentença de Deus é nunca encontrar satisfação. E se você hoje, meu irmão, olhando para a sua vida, olhando para o que você tem conquistado, para o que o Senhor já distribuiu a você na sua soberania, não está satisfeito,
pode ser que você se inclua nisso. Como que eu sei? É lógico que nós devemos almejar e trabalhar por isso, para que nós cresçamos na vida, para que sejamos cada vez melhores nas nossas funções seculares, dentro da igreja. Nós devemos nos dedicar a sermos cada vez melhores, a fazermos o melhor, como diz a Bíblia, como se fosse para Deus. Mas quando isso passa a linha da justiça, do ser justo diante de Deus, e invade a região da iniquidade, é quando a não satisfação tira a nossa paz. E quando a tentação de tentar se satisfazer por meios ilícitos passa a ser algo viável na nossa vida. Tome cuidado com isso. Versículo 14, então, diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Versículo 14, queridos, é de importância central do texto, porque aqui, de forma bem clara, o profeta já nos dá o vislumbre, já nos mostra como que vai ser a restauração de todas as coisas. Então, até aqui, o texto foi acumulando maldições e condenações para uma realidade que era presente para o profeta e que continua presente para nós. Uma realidade de violência, uma realidade de corrupção, uma realidade de ganância, uma realidade de iniquidade. Mas para que a gente não perca o fôlego na nossa desesperança, o versículo 14, o Senhor nos diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. O que o profeta está dizendo? Tudo isso está acontecendo. O Senhor está de olho nisso tudo. E Ele vai agir e responder a cada uma dessas injustiças dessa forma. Mas se atentem, povo de Deus, porque haverá o dia em que todos reconhecerão que o Senhor é Deus e que Ele é justo. Aquilo que Deus está revelando só para o seu povo através do profeta, um dia vai ser visível e nítido para todas as nações. Esse é o conhecimento da glória de Deus que enche a terra. É o reconhecimento de que Deus realmente é Deus. Um dia, irmãos, ímpios e justos reconhecerão isso que nós estamos lendo nesse momento. É uma forma de Deus dizer para o profeta e para nós: acalmem-se, eu estou vendo todas as coisas, e na medida eu vou agindo, mas vai haver o dia em que a minha ação será definitiva, será cabal, assim como as águas cobrem o mar. Como assim as águas cobrem o mar? É a mesma coisa que dizer o seguinte: assim como o mar está cheio de água, e tem água pra caramba no mar, a terra vai se encher da minha glória. E o que define o mar, como mar, é justamente estar cheio de água. A profecia, então, diz aquilo que vai definir a criação, o cosmos, todas as coisas, é o reconhecimento universal da glória de Deus. Não é a presença simplesmente, porque a glória de Deus é presente em toda a criação, ela já é. Os seres humanos reconhecendo ela ou não, mas vai haver o dia em que haverá um reconhecimento generalizado, universal, eterno da glória de Deus. Maldição do versículo 15, então, o ai do versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao teu companheiro, misturando a bebida ao teu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Esse ai envolve elementos marcantes da depravação humana. Seria muito rápido para nós já interpretarmos como essa é uma condenação à imoralidade sexual. Mas é muito mais do que isso. Porque, vejam, não é simplesmente pela imoralidade. Olha a intenção que é descrita aqui.
Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando bebida ao seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Aqui, a acusação do Senhor é contra aqueles que querem dominar os outros, para o seu próprio prazer. É aqueles que dominam, ludibriam, enganam e até tiram da sobriedade, se for necessário, para usar o outro no seu próprio prazer. E é exatamente isso que a nossa cultura faz hoje. Nos engana, nos escraviza, nos embebeda com argumentos, com pressões sociais, com a mídia, com imagens, para que as nossas vergonhas, a nossa humilhação, a nossa iniquidade seja posta à tona. Tudo em nome, em prol do prazer. Uma cultura sexualizada defende a liberdade sexual, que nós devamos nos expressar sexualmente da maneira que quisermos. Mas isso é escravidão. Porque qual é o critério de expressão dessa liberdade? Que isso te satisfaça. Que você se encontre como você é. E isso é escravidão. Porque coloca o prazer próprio, a satisfação individual, acima de todas as coisas. E a gente precisa tomar cuidado com isso. A profecia usa a imagem da bebida, mas ela intensifica a gravidade da questão quando ele diz misturando a bebida ao seu furor, ou seja, acrescenta o ódio, acrescenta o furor aqui pode ser ódio ou veneno. Então ele não simplesmente quer embebedar a pessoa, mas ele quer levar a pessoa a satisfazer a si mesmo pelo seu próprio ódio ou por aquilo que o envenena, o pecado. E o anúncio da sentença, então, nos é dito no versículo 16. Serás farto de opróbrio, de vergonha, de humilhação em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. É o mesmo padrão da maldição anterior. Deus entrega a pessoa à sua própria depravação. Ele diz o seguinte, olha, serás farto de vergonha em vez de honra. Bebe tu também. Não é isso que você quer para o outro? Bebe você. Se farte você desse pecado. E essa vai ser a sua condenação. É exatamente o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 1, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Qual é a maldição, qual é o juízo de Deus contra aqueles que abriram mão de servir o Criador e passaram a servir a criatura? As coisas criadas em vez do Criador. E nas coisas criadas podemos incluir a si mesmo, porque é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas se colocou no lugar de Deus. Então o que Deus faz? Os entregou a tais homens à imundícia. A pior condenação que Deus pode aplicar na vida de alguém é entregá-lo aos próprios pecados. É entregar aos próprios pecados. No versículo 17, a gente tem a segunda parte da acusação. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá e destruição que fizestes dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra os teus moradores. Essa sentença só expande aquilo que já foi dito antes. Porque aquele que busca prazer próprio no seu corpo e no corpo de outros, passa a subjugar a criação. Passa a ver aquilo que foi criado por Deus para o nosso conforto, para a nossa bênção, como algo a serviço exclusivo da sua satisfação. O sexo não é em si pecado,
Mas no momento em que Ele passa a direcionar a nossa vida, como ídolo e como objeto da nossa satisfação última, nós pegamos aquilo que Deus criou para abençoar o homem dentro do casamento e o retiramos para satisfazer a nossa própria iniquidade. Portanto, por isso não é de se esperar que aqueles que maquinam o mal e agem contra os próprios corpos e contra outros criados à imagem e semelhança de Deus, não teriam também o mesmo cuidado com o restante da criação. Porque aos seus olhos, tudo que existe está ao seu serviço e para o seu próprio prazer. Quando na realidade, nós devemos prestar contas a Deus pela forma como tratamos a sua criação, a inanimada, os animais, a natureza e também, principalmente, aqueles que são criados à imagem e semelhança do Senhor. O último, então, o ai contra a idolatria, versículos 18 e 19, que aproveita o ídolo, visto que o artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Aqui, a gente vê uma inversão. O versículo 18 é uma ironia. Do que adianta você se dobrar diante de deuses falsos, de imagens esculpidas? E depois vem o ai no 19, mas por que dessa ironia? Porque aqui o Senhor declara o quão ridículo é viver sem o Senhor, tendo a si como centro. O quão ridículo e ilusória é a existência e a vida do arrogante. Sabe por quê? Porque por mais que ele se ache o centro do universo, ele se ajoelha diante de um ídolo. Aqui a acusação em forma de escárnio é contra a Babilônia. Babilônia, você se acha tão superior a todos os outros, mas você se ajoelha diante de um pedaço de pedra, de um pedaço de madeira que não te responde, cara. Você se acha tão importante, mas você pega um pedaço que foi criado por um artífice, um homem que nem você, que provavelmente você vê como inferior a você, e se ajoelha e ora e pede para que esse pedaço de madeira te responda. Olha o quão ridícula é a sua existência, Babilônia. E essa é a grande acusação do texto. Se vocês repararem, não tem sentença aqui. O versículo 19 só diz: ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Não há sentença. Por que não há sentença? Porque esse é o resumo de tudo que foi dito. Todo aquele que não tem Deus como o Senhor vai procurar um ídolo para si, um ídolo morto, e vai se ajoelhar diante dele. Para nós que vivemos pós-Babilônia, podem ser o seu trabalho, pode ser a sua conta bancária, a sua beleza, a sua inteligência, os seus filhos, pode ser você mesmo, pode ser pode ser aquilo que os outros falam de você. Mas o homem sem Deus precisa preencher no seu coração o lugar de Deus, mas é com algo mudo. E olha como é que o texto descreve esse ídolo. Por fora ele é coberto de ouro e de prata, mas por dentro ele não tem o quê? Fôlego nenhum. Sabe quem é esse ídolo? Aqueles que o idolatram, aqueles que não têm Deus como Senhor. Porque por dentro não tem fôlego de vida, estão mortos. É o que o apóstolo Paulo fala, que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por mais que você queira se cobrir de ouro e de prata e achar que a sua vida tem algum sentido, se isso não for
por causa do que o Senhor fez na sua vida, do que Cristo fez na sua vida, você não é diferente da Babilônia, meu irmão. Você está coberto de ouro e de prata, mas por dentro você não tem fôlego, você está morto. E essa é a maior de todas as sentenças. Não precisa nem registrá-la. Nosso texto se encerra então com uma última condenação? Não. Se encerra com uma declaração da soberania de Deus. Com uma declaração de que Deus é o Todo-Poderoso. Vejamos o versículo 20 para a gente encerrar. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Enquanto os homens, enquanto os seres humanos buscarem a própria satisfação em tudo aquilo que não é Deus, falarão, se ajoelharão diante de deuses que não lhe responderão, e falarão, e falarão, e falarão. Mas o versículo fala o seguinte: para de falar, porque o Senhor está no seu alto trono. Cale-se. Cale-se. O silêncio diante do Senhor é a maneira de nós reconhecermos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está no seu alto trono, ou seja, Ele governa a terra. O versículo 20 era também para Abacuque. E é também para nós, Igreja de Cristo, hoje. Você acha que o mundo está mal? Você acha certo. Você está indignado com a maldade que existe no mundo, com a corrupção, com a violência, com a iniquidade, com a imoralidade, com a libertinagem? Ótimo. Mas lembre-se, o Senhor está no seu alto trono. Não precisamos nos desesperar, porque o próprio Deus é quem governa tudo e todos para a sua própria glória. E vai chegar o dia, irmãos, em que aquilo que Deus já começou a fazer vai se cumprir. Essa justiça já começou. Essas sentenças, essas maldições já começaram. E sabe com quem Deus começou? Com o seu próprio filho. Porque o profeta diz que é maldito todo aquele que é preso no madeiro. A palavra de Deus diz que é maldito todo aquele que é preso no madeiro. Quando Cristo foi crucificado, todos esses e muitos outros ais caíram sobre Cristo, como se Ele fosse o arrogante, como se Ele fosse o iníquo. Quando Cristo morreu, o Pai o desamparou, porque era como se o Pai virasse para o Filho e dissesse: ai daquele que está preso nesse momento no madeiro. Mas Cristo não era arrogante. Pelo contrário, o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 7, descreve o servo sofredor, e sabemos que esse servo é Cristo. Ele diz sobre Jesus: ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado a matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Cristo morreu como se fosse arrogante, para que arrogantes como nós tivéssemos acesso ao trono de graça e perdão de pecados e nova vida, para que não mais fôssemos arrogantes, para que não mais fôssemos senhores de nós mesmos. Mas aquele que tomou sobre si todos os ais, toda a maldição,
um dia voltará, não como um servo sofredor, não como um cordeiro morto entregue ao matadouro, mas como o leão da tribo de Judá, como aquele que tem o cetro, que é a marca do rei, que ajuiza. Em Apocalipse, então, última leitura da noite no sermão, peço que abram em Apocalipse 20, versículo 12. E com essa leitura encerraremos o sermão de hoje. Apocalipse 20, versículos 12 a 15. E também os mortos, os grandes e os pequenos, ou seja, os importantes e aqueles que não têm importância nenhuma diante dos homens, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. E lembrem-se, o livro da vida, o nome completo desse livro, na primeira vez que ele é mencionado em Apocalipse, é o livro da vida do Cordeiro que foi morto. É o livro que tem o nome de todos aqueles por quem Cristo morreu. Então voltemos, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram o quê? Julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, ou seja, o mar aqui é a iniquidade, é a maldade. Então todos aqueles que viveram entregues à maldade, a própria maldade lhes deu para Deus, diante de Deus, para serem julgados. Deu o mar os mortos que nele estava, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E assim terminará toda maldade, todo sofrimento, toda injustiça. Porque Cristo, aquele que morreu por nós, vai haver o dia em que Ele vai voltar e sentar no seu trono e julgar todos pelas suas próprias ações. E aqueles que têm o nome no livro da vida serão julgados também, mas conforme as ações daquele que derramou sangue, para que com seu sangue escrevesse no livro o nosso nome. Seremos julgados pelas obras de Cristo, mas aqueles que não têm Cristo serão julgados pelas próprias obras. Dia do juízo final, grande alegria para os filhos de Deus, desespero para os arrogantes. E a minha pergunta é: onde você estará? Que livro vai ser aberto diante de você nesse dia? Se você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, é o livro da vida que te aguarda. Se você ainda não tem certeza, leia o texto de novo. Feche seus olhos e fale com o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, diante das maldições registradas por Abacuque contra os caldeus, ótima ilustração da nossa realidade sem Cristo, nós te louvamos, Senhor, porque em Cristo Jesus temos novidade de vida. Em Cristo Jesus, o Senhor aplacou a sua ira, o Senhor executou a sua justiça e transferiu a nós a justiça que é do próprio Filho, a obediência que é do seu Filho. E é pelas obras do Filho
que não são as nossas, mas é através delas que o Senhor nos julga. E o Senhor nos chama filhos do Senhor, filhos de Deus, nos dá esse poder, como diz João, porque o Senhor lida conosco, segundo as obras de Cristo. Aqueles dentre nós, Senhor, que ainda não chegaram à plena consciência, à plena convicção dessas coisas, pedimos que o Teu Espírito Santo convença do pecado, e lhe mostre o caminho de morte, o juízo que lhe aguarda, caso não se arrependa diante de Cristo, Senhor. E novo coração seja dado a essas pessoas, Senhor. Acrescenta os Teus ao nosso meio, chama ao nosso meio, Pai, aqueles a quem o Senhor já escreveu o nome no livro, mas ainda carecem de despertamento, de transformação, Senhor. Faça isso nessas vidas, Senhor. E a nós que hoje confessamos que somos redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, pedimos que o Senhor nos dê a graça, nos dê a misericórdia, nos dê o sustento do Espírito Santo para não mais andarmos conforme filhos da iniquidade, filhos da perdição, filhos desse mundo, outrora arrogantes, Senhor, mas que sempre nos humilhemos na Tua presença, nos calemos, Senhor, diante do trono da Tua glória, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor dos exércitos, e louvado seja o Teu nome. Nos colocamos calados diante do Senhor, Pai. Cala o nosso orgulho, cala a nossa ganância, cala a nossa ambição, cala a nossa depravação, cala a nossa iniquidade, cala o nosso pecado diante do Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém.